Oi pessoal, meu nome é Daniela de Oliveira, eu sou psicóloga. Eu sou a Thaís Salã, psiquiatra. E hoje nós estamos num episódio super especial, pelo menos pra mim, assim. Pra mim também. Nós vamos falar um pouquinho, estamos com um convidado que é bem uma pessoa muito especial pra mim, que é meu instrutor de Tai Chi Chuan, Eduardo Frim, que está aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre Tai Chi Chuan, saúde mental. E, enfim, o que é Tai Chi Chuan, para que serve, como é que a gente coloca esse negócio na vida. Então eu vou contextualizar da minha parte, pelo menos, porque eu sou uma pessoa, apesar de amar esportes, todo mundo sabe disso, todos os tipos de esporte, amar culturas orientais, todas elas, eu sou analfabeta em Tai Chi Chuan. Fiquei sabendo muito mais dela quando eu fiz o curso para medicina de estilo de vida, em que eles formalmente indicam Tai Chi Chuan para a terceira idade, porque é uma atividade que trabalha muito equilíbrio. Então eu tenho ouvido muito sobre Tai Chi Chuan e eu tenho certeza que 100% das pessoas, ou perto de 100% das pessoas, já ouviram falar alguma coisa de Tai Chi Chuan. Mas eu duvido que 1% delas saiba dizer o que é, porque eu não sei o que é. E por isso que para mim vai ser muito importante, muito bem-vinda as informações que o Eduardo Frim vai trazer pra gente. Bom, conta um pouquinho de você, da sua história, né? Porque não é só instrutor de Tai Chi, Frim é professor de teatro, doutor em História da Arte. Existe um trajeto, né? Existe uma jornada que levou ao Tai Chi. Então, boa tarde, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui, é gostoso, um ambiente muito legal. Eu sou Eduardo Frim, eu pratico Tai Chi Chuan, esse ano já são 31 anos. 31 anos, eu comecei em 1994. E eu comecei por quê? Eu sou ator de formação, professor de teatro, tenho uma carreira acadêmica também, sou mestre e doutor em artes cênicas, e cantor, enfim. Eu comecei o Tai Chi Chuan no meu primeiro ano de escola de teatro. Eu tinha novinho ainda e eu comecei a fazer cenas e os professores me apontavam que o meu problema nas cenas estava relacionado a tanto a ansiedade quanto a uma espécie de enrijecimento, né? Eu era o popular durão, né? E isso para o teatro é bem complicado. Sim. No teatro você tem que estar solto, disponível, aberto, né? Para fazer as cenas, para receber, muito mais do que propor. E eu, naquele momento, com uma série de questões, porque eu fazia uma outra faculdade, se eu ia sair da faculdade ou não, eu já morava sozinho aqui em São Paulo, a minha família é do interior de São Paulo, então estava cheio dos grilos. Eu falando grilos, por né? Favor, grilos já falei que faço o Tai Chi há 30 anos e já vou agora usando. Falar grilo dá para ter uma ideia, né? Então, e aí, muito enrijecido, muito ansioso. E até aí um professor de corpo, né, da matéria corpo, falou: cara, você precisa fazer algum exercício, precisa fazer alguma coisa. E eu falei: não, mas eu faço exercício, eu corro, eu nado, né, eu vim da natação. Ele falou: não estou falando isso. Você precisa fazer algum exercício que solte o seu corpo. Você precisa fazer um Tai Chi Chuan, uma capoeira, uma yoga, uma aula de dança. E eu muito assim, aplicado, isso, né, eu comecei a fazer tudo. Tudo que na época não tinha um tostão, né? Tudo que era, né, ou que era de graça, ou que eu podia pagar, alguma coisa assim. Então eu fiz danças brasileiras, fiz capoeira e procurei uma escola de Tai Chi Chuan. Por uma coincidência, tinha perto da escola de teatro. Você sabia o que era Tai Chi Chuan? Eu não sabia o que era Tai Chi Chuan, eu tinha visto numa novela, achava uma coisa assim de outro mundo, né? Uma coisa parece, acho que quando a gente vê uma coisa meio esotérica, transcendental, algo esotérica, transcendental. E aí fui na Associação Paulista de Tai Chi Chuan, conheci o meu mestre Salomon Vinitsky, mestre Lalo, e fui fazer uma aula experimental. E na primeira aula eu já senti algo diferente. Eu falei: nossa, né? Que é isso aqui? Porque deu uma acalmada.
E aí tem aquelas coisas do destino, aquelas coisas assim. Na primeira semana que eu estava fazendo o Tai Chi Chuan, fui fazer uma cena na escola de teatro, foi a primeira vez que a professora me elogiou. Né? Naquele tempo, o teatro tem uma coisa de tradição, isso mudou muito, né? Com todas as mudanças do mundo. Mas naquele tempo, o ensino de teatro era muito rígido, era uma coisa assim, era difícil um professor te elogiar, era muito difícil. Né? E eu tomando pancada assim, direto, e naquela semana, né, não sei, acredito eu, e tenho que foi porque eu estava mais calmo, já imediatamente, né, foi a primeira vez que a professora me elogiou. Aí eu falei, opa, acho que eu vou começar. Aí eu ia praticar todo dia. A escola onde eu estava possibilitava esse esquema, você pagava uma mensalidade de boa e você podia treinar em todos os horários que tinha aula, e eu não saía de lá e comecei, assim, eu tinha como prática mesmo, como não fazer todos os dias. De certa forma, 30 anos depois, eu mantenho essa busca. Não consigo, né? A vida da gente é maluca e tudo mais, mas eu tenho como objetivo fazer todos os dias. Eu não faço, né? Eu não consigo fazer todos os dias, mas, por exemplo, fiz hoje, quero fazer amanhã e assim vou. Tem uma máxima do Tai Chi Chuan que é o seguinte: se você faz uma vez por ano, é bom. Se você faz 2 vezes por ano, é melhor. Se você faz uma vez por mês, é bom. Se você faz uma vez por semana, é melhor. E se você faz uma vez por dia, todos os dias, é melhor ainda. Fazer uma vez é melhor do que nunca fazer. Fazer uma vez é melhor do que nunca fazer. Entendeu? Então você consegue fazer uma vez por semana, lindo. É isso, é melhor do que você não fazer nada. Você consegue fazer 2, é melhor tudo mais. Então, o que é o Tai Chi Chuan? Né? O Tai Chi Chuan é uma prática chinesa, milenar, ancestral. É uma arte marcial. Tá? É uma arte marcial que os chineses, assim como outras, chamam de arte marcial interna. Por que é uma arte marcial interna? Porque ela trabalha, primeiro, a respiração, o equilíbrio, a meditação, o centrar-se, para depois ir para o externo, Sim. que seria o combate e tudo mais. Porque ela é uma arte marcial. Sim. Ela é uma arte marcial que está associado à meditação. Foi um momento de fusão assim entre China, Índia, né? Foi onde é um Kung Fu. É Kung Fu, Tai Chi Chuan. É um braço do Kung Fu. É um braço né? do Kung Fu. Seria um kata do Kung Fu? A forma é um kata. A forma é um kata. A forma é um kata. Mas o Tai Vamos Chi explicar Chuan, o que é kata. É uma sequência de movimentos. Então, o karatê, por exemplo, ele tem o kata. Você tem o combate, mas você também tem o momento em que o mestre, né, e os alunos fazem o kata. Aqui, em geral, pro karatê é um momento de meditação, de introspecção, de conexão consigo mesmo. Isso. O Tai Chi, ele é esse aprofundamento dessa forma, desse kata, né? E o seu caminho, você vai aprender a forma, depois você vai aprendendo detalhes, refinando, num processo de descoberta de si mesmo, num processo de trabalho corporal, fundamentalmente, né? É pelo corpo, é uma meditação em movimento, é uma meditação pelo corpo. São séries de movimentos fixos ou Sim. Existem variações? É assim, você tem diferentes questões que são combinadas, tá? A primeira questão é a questão da respiração, a questão do chamado Qi Kung, trabalho de energia. Qi energia, Kung trabalho, né? Que é a primeira parte da respiração. Então, porque o Tai Chi Chuan foi desenvolvido por famílias, né? Cada família desenvolveu o seu estilo, né? E os seus movimentos. E tudo mais, e as suas coisas. Mas a base é essa, é a respiração, depois o aquecimento corporal. Nesse aquecimento corporal, fundamentalmente, está em questão, aí a gente vai começando a aprofundar, né? A questão da harmonização
das duas energias primordiais que os chineses acreditam que constitui tudo, o Yin e o Yang, né? Então, você tem uma série de movimentos que, enfim, todo o Tai Chi Chuan está fundamentado no equilíbrio entre o Yin e o Yang. Esse equilíbrio vai estar presente em exercícios, a busca desse equilíbrio em exercícios respiratórios, o Qigong, em exercícios que você faz na mesma posição, mas que você vai aquecendo todas as partes do seu corpo e vai fazendo essa energia circular, tá? É isso fundamental, fazer a energia circular. Enquanto, para os chineses, enquanto a energia das águas, a parte de baixo, está em harmonia com a energia do fogo de cima, está circulando. É que nem uma geladeira, né? O fogo esquenta a água mais quente sobe, está frio, sobe, aí esfria de novo e desce, né? Então, enquanto você está mantendo essa caldeira acesa, para esquentar a água subir, depois a água virar fogo, depois o fogo voltar a ser água e está girando no seu corpo, por todo o seu corpo, tem vida. A partir do momento que não tem vida, é quando a água volta para a região das águas e o fogo volta para a região do fogo, né? Então, o nosso trabalho é auxiliar esse processo circular natural de transformação entre fogo e água e fogo o tempo todo. Existe, de repente, uma crença dentro do Tai Chi Chuan que o movimento aliado à respiração permite essa circulação energética. Não chega nem a ser uma crença, chega a ser assim, uma verificação. Entendeu? Que você começa a fazer o Tai Chi, isso eu faço questão de pontuar para os meus alunos. Porque o Tai Chi, por isso que também é indicado para a terceira idade, ele é basicamente sem esforço e sem impacto. Tá? A primeira questão, o primeiro princípio do Tai Chi Chuan é que a suavidade vence a rigidez. Então, esse é o desafio. Esse é o ponto. É fácil falar, difícil fazer. Esse é o desafio. E essa como praticante. Transformar dureza em suavidade é a coisa mais difícil nos dias de hoje. Por isso que tem todos os exemplos. Você põe lá um mestre que faz assim só, todo mundo tentando empurrar e ele fica paradinho lá, não sei o que, tudo mais. Isso é verificado, assim, isso é. Entendeu? Assim, o círculo, o desviar, o girar, a ideia da água que bate na pedra entendeu? E a pedra tá lá e vai batendo, até uma hora que ela fura a pedra. Então, assim, você falou, Eduardo, que não existe esforço, e nem impacto. Qual é o desafio? Porque, por exemplo, corrida, meu desafio é muito respiratório também. O yoga tem um desafio de equilíbrio também, de harmonização de respiração. Cada atividade ela tem seu desafio. Qual é o desafio do... O primeiro deles, o mais importante, alongamento. Entendeu? Alongamento. O desafio é um alongamento que você consegue pela suavidade. Não é aquele alongamento que você vai tentar esticar. Não, é um alongamento que você vem dia após dia pela suavidade. O alongamento corporal leva a um alongamento mental. O Tai Chi também é uma filosofia. Então, além, o desafio é o alongamento permite um alongamento mental, que permite você estabelecer outras conexões diferentes com os problemas da sua vida. O que nós estamos buscando no Tai Chi é conseguir olhar as coisas por um outro ângulo, porque num contexto contemporâneo, tudo, ou quase tudo, leva ao estresse. E o estresse é a pior doença. É a pior coisa. Entendeu? Então, e como se vence o estresse? Ou se lida com o estresse? Porque o Tai Chi também não vai falar de vencer. Como é que se lida? O estresse ele não é ruim, né? Não é ruim, é como se lida com que passe do ponto. Como é que se lida com isso? É você conseguindo olhar as coisas por ângulos diferentes. O reframing. Tem o reframing, e eu acho que um dos grandes, e aí uma das coisas falando como praticante, não só a flexibilidade, mas a mobilidade
a tentativa de equilíbrio, porque a gente nunca acha, mas essa mobilidade também, né, que você estava falando da água, então a gente também pode ter como fundamento, Tai Chi tem como fundamento o taoísmo, né, então eu acho que tem essa mobilidade, essa coisa de aceitar a situação como ela é, e aí como que eu vou fazer dentro disso, o que eu vou fazer comigo, né, então essa mobilidade não só física, quanto mental, de uma certa adaptação sem o nível de estresse subir, passar do necessário. Né? É a medida certa do esforço. É a medida certa. A medida certa do esforço. É o lance, o que você precisa especificamente. Não, nem mais, nem menos. Mas tem mais desafios. É uma arte marcial. Né? É uma arte. Então tem um desafio estético. Entendeu? Tem um desafio de você fazer, entre aspas, bonito, fazer bem o movimento. Você começa a ter prazer. Você começa a ter prazer. Tem o desafio de você, isso também vale muito à medida que os anos vão passando. Tem o desafio de você memorizar a forma. Entendeu? Você memorizar a forma. E depois tem o desafio de você ir melhorando a forma. Colocando a forma detalhes. São posições. São transformações, movimentos. São a sequência de movimentos que você vai no começo, vai fazendo um, depois vai fazendo o outro, vai fazendo. É o kata. A forma é o kata. Tá? Que você começa no Tai Chi, por exemplo, você começa num lugar, termina no mesmo lugar, passa por todos os pontos cardeais, trabalha todos os pontos do corpo. O desenvolvimento dessas formas, que são estilos diferentes, foi o grande trabalho dos grandes mestres que nos deixaram. Né? A forma que eu pratico, que veio do mestre Lalo, que veio do mestre Matsu Kuen, que foi um grande praticante primeiro de Kung Fu, depois de Tai Chi Chuan, que depois saiu da China, foi para o caminho histórico do Tai Chi Chuan no Ocidente é bem parecido com o caminho do próprio mestre Ma, também do mestre Liu Pailin no Brasil, que é muito importante. Ele já faleceu, mas o estilo do mestre Liu ainda continua, a escola do mestre Liu ainda continua muito forte. Né? O mestre Ma teve um contato com o mestre Liu, assim como o mestre Lalo, o meu mestre. China, depois Taiwan, por conta de um momento complicado na China, político, no qual as coisas ancestrais estavam sendo combatidas, as coisas tradicionais. Né? Então, depois foi para Taiwan, depois ou para os Estados Unidos, Argentina e Brasil. Né? Essa linha que eu peguei. Interessante quando a gente fala aqui nos nossos episódios sobre alguma questão, alguma cultura oriental, elas tiveram uma trajetória ali na região asiática, né? Depois foram para os Estados Unidos, aí dos Estados Unidos para o mundo, na maioria das vezes. Né? Não, então o Tai Chi já veio para Argentina, foi para os Estados Unidos, depois para a Argentina, depois foi para a Argentina direto e depois da Argentina para o Brasil. Tá? O Tai Chi chega no Brasil, se eu não estiver enganado, mas pelo que eu sei, o Tai Chi chega no Brasil pela Argentina, pelo mestre Ma, que desenvolveu depois tem o mestre Liu Pailin, então eu posso estar enganado. Eu não sei direito o caminho. É que naquela época não existia internet, né? Na época dos Incas, né? Na época dos Incas, a gente é muito interessante como em vários lugares existe essa sincronicidade das pessoas, que elas vão trazendo uma coisa semelhante, às vezes de lugares diferentes. Mas entre o mestre Liu, porque entre o mestre Liu e o mestre Ma, tem um ancestral comum, assim, de ensinamentos, né? Que vem da família Yang, né? Que desenvolveu, que deu uma modernidade, assim, nos nossos tempos para o Tai Chi Chuan, que facilitou, vamos dizer assim, que facilitou, porque para deixar mais, isso aconteceu muito na China também, com Liang Kun e tal, que pegar os movimentos tradicionais e torná-los mais palatáveis, mais acessíveis para todo mundo. Okay. O Tai Chi tem muito isso. Tá? O Tai Chi que a gente pratica hoje. Se você for na China, como é que eles praticam o Tai Chi? Na China não pratica até hoje. Na China, não, voltou a praticar. Sim, quando eles perceberam que estava se expandindo para o mundo, eles tentaram dar uma unificada e fizeram uma forma chamada forma internacional.
que é uma forma de competição. Mas essa forma internacional, ela traz um pouco dessa coisa da super performance. E traz uma coisa mais militarizada, né? De rigidez. De dar salto. Não diria de rigidez, porque não estaria fora do Tai Chi, mas assim, de dar saltos, de performático. Tem uma coisa performática. Tem uma coisa lembro que coisa que não nos interessa. O nosso Qual Tai é o Chi, seu interesse? O meu interesse é, primeiro, a saúde, o bem-estar. É estar bem. E através alegria. do que? E qual é o veículo que se chega a isso? Respiração, mobilidade, não esforço, prática. Prática sozinho ou prática em grupo? Prática. O Tai Chi Chuan tem também um fundamento, adaptação. Eu acho isso muito bonito do Tai Chi. Tem uma forma de 1 metro quadrado. Por exemplo, isso aconteceu na pandemia. Pandemia, e agora? Tô com a Dani, tô pensando o que ia fazer. Vamos fazer online. Mas tem a gente fazer no parque e tal. Vamos fazer no quarto. Então, isso já tinha, o meu mestre que me ensinou isso, a forma no metro quadrado. Tudo aquilo que você faz daqui até lá, você pode fazer aqui. Legal. Tem uma adaptação. Então, uma flexibilidade. O lance é flexível. A palavra é flexibilidade, a palavra é adaptação. Por isso que assim, o Tai Chi não tem. O Tai Chi que eu aprendi, o Tai Chi tradicional, o Tai Chi, não tem essa, sabe assim, tá muito. Tem trânsito, tem barulho, eu preciso ir lá pro meio do mato para me encontrar. Não. Você não vai pro meio do mato. Isso não é a tua realidade. Ninguém vai ser. O meu mestre, quando eu tô. Porque são muito tempo treinando, você quer um pouco, de repente, achar que você vai voar, entendeu? Claro. Que você vai levitar e não sei o que lá. Aí, uma vez, meu mestre me disse, falou, Edu, você não vai ser um eremita. Entendeu? Você não vai ser um eremita. Você não vai pra caverna lá no meio pra meditar o dia inteiro. Nem monge você. Não é a minha vida. A vida é aqui em São Paulo. O teu teatro, entendeu? O teu canto, a tua família. Então, é dentro desse lugar que eu preciso me encontrar, e preciso me acalmar, e preciso ter. E é um processo diário. E assim, e não é isso. E na verdade, desculpa, Dani, eu sei que você está querendo falar, mas não, vai lá, vai lá. Só vou terminar isso. Essa talvez seja a maior dificuldade dos tempos atuais. E isso a internet e as redes sociais potencializou de uma forma muito violenta. O imediatismo. O imediatismo e aquela questão assim, de uma hora para outra. Você não é um super-homem hoje só porque você aprendeu sempre tudo errado e com as pessoas erradas, mas você vai aprender comigo e você amanhã vai ser um super-homem. É um processo, né? É um processo e se você não pratica, volta para trás. E hoje as pessoas têm uma ideia que elas vão lá, elas vão comprar a felicidade, elas vão comprar a calma, elas vão comprar, sei lá, na profissão de vocês, entendeu? Elas vão comprar a saúde e elas vão resolver esse problema. Depois... É uma coisa de passividade, né? E aí, não tem uma atividade, não tem uma proatividade de uma participação, de uma busca de... E não tem um entendimento fundamental que é também outra base do Tai Chi Chuan. Legal das conversas que as coisas estão vindo. A outra base do Tai Chi Chuan, que é a base taoísta, que também tem um pouco do confucionismo, que é tudo é mudança. A única coisa que não muda é que tudo é mudança. Tudo é processo, tudo está em transformação, o tempo todo. É impermanência. É impermanência. Então assim, você vai estar bem hoje, mas você não vai estar bem amanhã se você não praticar. Entendeu? Amanhã vai acontecer outras coisas. Entendeu? O processo por isso, a questão da prática. A questão da prática. Uma prática de movimentos lentos, sempre envolto na respiração, e buscando esse equilíbrio do yin e do yang, e aí você vai um pouco, você vai aprendendo, você vai vendo, fazendo as pontes com o ocidental, muito com a preocupação da lateralidade, para um lado, para o outro, em cima,
embaixo. Isso me interessa. Entendeu? Você tem todo esse escopo. Porque isso é própria percepção. É a sua posição, a sua localização no espaço. Isso. Tanto é que tem um exercício que a gente chama do nosso estilo. A primeira parte da aula, que são esses exercícios, primeiro de respiração, depois de aquecimento, termina com o exercício, o penúltimo exercício, na verdade. Chama-se norte-sul, leste-oeste. Aí você vai para baixo, você vai para cima, depois você vai para um lado, depois você vai para o outro. Né? E o Tai Chi é a mesma coisa. Você começa, é o círculo, né? Você começa de um lado, faz uma volta inteira e volta, termina no mesmo lugar. Que também tem essa ideia, que é a ideia junguiana também, depois, né, de eterno retorno e tudo mais. O Jung nadou de braçada nessa questão ocidental, no oriental, né? E coisa que a gente, o Tai Chi, assim, é isso, o eterno retorno. Você começa aqui, você vai voltar aqui, depois tem que começar de novo aqui, você vai voltar aqui, você vai sempre terminar no mesmo lugar. Entendeu? Você não tem essa ideia de que você vai pra frente no Tai Chi. Não, tem essa ideia que você gira com o mundo. Foi o que mais me atrai. Assim, isso tudo são coisas que você vai, que eu fui, ninguém me falou isso, eu fui percebendo na prática, entendeu? Um dia eu me perguntei, por que eu gosto tanto? Eu falei, porque quando eu estou fazendo, eu tenho a sensação que eu estou girando com o mundo. Sim. Então me dá uma sensação de pertencimento. E tem essa questão união. Isso é o taoísmo. Essa ideia, né? Essa ideia circular, mas também esse círculo em espiral, né? Você vai, sai de um ponto, volta pelo mesmo ponto, só que você volta diferente. Porque você está sempre em mudança. Porque também. existe a impermanência. Exatamente. Mas não é uma coisa assim de eu vou para frente. Entendeu? E eu acho que tem essa coisa do pertencimento que eu acho muito gostoso, assim, quando a gente está praticando, porque tem uma dilatação do tempo. E aí a minha pira no Tai Chi e a pira nas filosofias, que a sua pira no tempo, né? No porque tempo. O canal chama Tempo Próprio por causa da Dani. A gente foi, né? Então a Dani tem uma pira no tempo, uma pira na expansão do tempo, né, Dani? Eu acho que eu tenho uma você questão criar dentro de um pequeno metro quadrado um mundo. Exatamente, porque eu acho que a nossa Frim também foi nadador, então estamos todos entre nadadores. E eu acho que na natação a gente tem uma questão com o tempo. Vocês e na corrida também. Eu nadei que nem eu sou petit. Vamos pra corrida. A gente tem uma questão com o tempo muito cronometrado, né? Com o tempo do relógio. Cronos. E eu acho que a gente tem o nosso tempo interno, e eu acho que o Tai Chi traz muito isso, essa dilatação do tempo, que traz essa sensação de pertencimento, e também esse autoconhecimento, né? Porque quando a gente dilata o nosso próprio tempo, quando a gente está ali fazendo o movimento, e o movimento é num tempo lentificado, é num tempo dilatado, existe espaço, né? Tem um respiro dentro do próprio movimento para que as coisas possam acontecer e você ir recebendo as informações que vêm de você mesmo. Né? E aí eu acho que isso faz parte do autoconhecimento, mas também faz parte disso que a gente chama de poder se regular emocionalmente, né? Que é essa respiração, né? Não é nem só na respiração, mas é o movimento lentificado. Eu acho interessante como a gente tem recolocado os exercícios físicos, né? As classificações, né? Mais uma vez, atividade física é subir uma escada. Atividade física é você levantar, é você andar e pegar uma água. Exercício físico é quando você faz uma atividade de uma forma repetida com algum objetivo. Então, se a gente fala, eu faço um cardio. Então você vê, o que você fez? Eu fiz um cardio, fiz uma musculação. Antes era isso, cardio e musculação, né? Aí depois a gente começou, tem flexibilidade, tem alongamento, existe ou não, não sei o quê. Agora tem esse mundo do conexão mente-corpo, que eu gosto muito. Né, o yoga eu coloco dentro ali, né, eu sou praticante de yoga, então eu coloco o yoga ali dentro, porque a respiração, eu lembro de uma professora falando numa das práticas que eu fiz recentemente, se a respiração estiver difícil num asana, tá errado. Então adapte, porque se ela tá difícil,
a posição, você ainda não está avançado para estar ali. Né? Então, isso requer o quê? Autoconhecimento, percepção o quê? Da minha posição, de como está o meu corpo, junto com a minha respiração. Sim. E uma flexibilidade de dar um passo para trás. Não sei se, tô falando do yoga, mas eu não sei se o Tai Chi também funciona. É que no Tai Chi o desafio é um pouco diferente, sabe? No Tai Chi a gente vai... Você não vai, a não ser que o professor, mas se é um professor, você é um mestre que sabe o que está fazendo, ele vai respeitar o tempo da pessoa para ela ir indo aos poucos, né, para não ter essa sensação de que passei, de que de alguma forma eu errei, sabe? De alguma forma. Não, mas o yoga também não. Eles orientam exatamente você não chegar nesse ponto, na verdade. Porque né? Você não pode também, porque é um exercício. Tudo que você faz para fora, você faz para dentro. Então você tem que estar muito atento também, o professor, de ver se a pessoa não está querendo progredir, vamos usar a palavra progredir, para não entrar mais para dentro. Entendeu? E tem que respeitar isso, você tem que respeitar, você tem que estar atento, mas você também o professor tem que achar formas de conduzir a pessoa nesse processo. Talvez é a coisa mais difícil para o professor. Lindo isso. Entender, respeitar o tempo da pessoa, mas entender também que ela está precisando de um estímulo. Isso é um mestre. Isso é um mestre, que ela está precisando de um estímulo. Você está conduzindo. Ela está precisando de um estímulo para trabalhar algumas coisas e ver algumas coisas e tudo mais. E isso é arriscado, isso é difícil, isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. Né? Entender quando é uma dificuldade corporal, quando é uma dificuldade, olha, né, vamos segurar a onda, vamos facilitar, ou quando é um bloqueio. Porque se for um bloqueio e esse bloqueio não for trabalhado, é bem provável que essa pessoa desista. Entendeu? Que ele vai falar, não estou evoluindo, não sei o quê. Eu tenho uma outra pergunta aí também, desculpa fazer essa ponte aí do yoga, né? Mas o yoga, ele tem os Vedas e ele tem os princípios, né? Você falou dos princípios do Tai Chi, por exemplo, os princípios do yoga, a gente até tem nomes, né? Então tem os yamas, os niyamas, aí você tem o ahimsa, você tem o sankalpa, que a gente já falou em outros momentos aqui. Como são os princípios do Tai Chi? Quais são os princípios do Tai Chi? Mínimo esforço é o principal princípio. Não fazer esforço. Todos eles estão resumindo nesse princípio. A suavidade vence a força. Suavidade vence a força. A suavidade vence a brutalidade. O suave vence o rígido. Esse é o principal. Esse é o primeiro. É a junção do movimento, da arte, né, com a meditação. Entendeu? É isso. Entendeu? Se você é sem esforço, é a suavidade. A suavidade vence a rigidez. Esse é o princípio. Eu achei muito legal isso de você falar do papel do mestre, né? Porque como no yoga, né? O yoga tem vários tipos. Eu já pratiquei o Ashtanga. O Ashtanga, ele tem uma série fixa de movimentos e é o seu mestre que olha para você e fala, você está preparado para o próximo, ele vai lá te dar mais um movimento. Então quando o seu mestre fala assim, senta aí, espera aí que eu vou te passar o movimento, aí você fala, ganhei estrelinha, né, sabe, aquela coisa, ganhei nota 10 do professor. Existe isso, né, isso faz parte da gente, né. E no Tai Chi tem isso também, que são os detalhes, né. Então a primeira preocupação. Mas é que não é só isso. Se eu estiver querendo só progredir no asana, sem progredir por dentro... Não vai, né? Não é uma questão só corporal. Exato. O corpo, primeiro, que não tem essa divisão de corpo e mente. Já começa por aí. Tá? É um ser. É um ser que pratica. É um ser que pratica, que está inserido e que é uma espécie de espelho de um ser total, entendendo cada ser como um universo, como
com o universo. E como ele te afeta também, né? Como ele te afeta, como você se transforma, como você, né, vai descobrindo coisas, né, dando aula. E aí eu já acho, inclusive, que é uma questão que vai além do Tai Chi. Eu acho que a ideia de lecionar é um pouco assim, deveria ser assim para tudo também. Sim. É assim que eu sou, como professor de teatro. Eu me tornei um ator melhor, acredito, ensinando teatro. Sim. Entendeu? E vendo, porque né, eu tô fazendo umas cenas hoje. Então, acho que tem uma questão de tempo também, da maturidade, essa coisa. Né, você tem aquela máxima, falando um pouco de teatro agora, né, que o ator e a atriz são como um vinho, né, quanto mais vão envelhecendo, vão ficando melhores e tal. E recentemente eu tô fazendo umas cenas assim, que falo, nossa, ficou legal, né? Gostei, ficou bem, né? Não sei. E aí eu relaciono isso aos tantos de alunos e de alunas e de estudantes que eu tive, né, o tanto de tempo que eu dei aula, né, o tanto que eu ministrei aula e tal, com essa troca. E com todos os aprendizados, todos os problemas, com todos os desafios. Isso tem a ver com a nossa profissão também, né? O quanto a gente vai aprendendo também com as relações com quem a gente está ali o tempo inteiro também. Isso e a gente se colocar nessa receptividade, eu acho que o Tai Chi tem muito isso, né? Esse lugar de poder receber o que vem, né? Acho que isso Agora, uma coisa, algo que eu acho muito, muito interessante quando eu vejo um grupo praticando Tai Chi é a velocidade. É lento. É lento. É lento e esse é o barato. E quanto mais lento, mais também, gostoso fica. E o barato é a outra gíria também, né? E é lento. O movimento é lento. O movimento é suave. Você depois até treina rápido. Você treina rápido. Né? Então, não imaginava que você treina rápido. É uma arte marcial. Então, assim, você treina o primeiro. O importante é o lento. O primeiro é o lento. Pra quê? Pra você entrar em contato com você, para você conseguir um alongamento sem se machucar, para você fazer uma atividade física de baixo impacto. Isso é importante, tá? Tudo que vem depois, né, as questões filosóficas, tal, elas estão no segundo momento. O primeiro momento é uma atividade física. É uma atividade física que ela tá uma atividade física de baixo impacto. Um exercício físico de baixo. Tanto é que assim, quando teve um período, um tempo, tem o Conselho Regional de Educação Física, né? E teve um ano que teve uma legislação, tal, eu já dava aula de Tai Chi e o conselho veio uma normativa, tal, que os professores de Tai Chi, de Kung Fu, tal, tinham que pertencer ao conselho, o CREF e tudo mais. Muitos mestres foram contra, o meu mestre foi a favor. E aí o que fez? Qual a solução que se encontrou? Se encontrou assim, então vamos criar um curso para essas pessoas que já estão trabalhando, que tudo mais. Não vai ser uma faculdade de educação física, vai ser um curso de, se não me engano, era de um ano. De um ano, uma vez por semana, tal, e aí vão dar preceitos básicos da educação física ou de pedagogia, tal, para preparar essas pessoas para darem aula de corpo, né, quando o corpo está envolvido. E eu fiz esse curso, foi muito bacana, foi muito legal, e no final tinha que fazer uma monografia. E a minha monografia foi justamente, para fazer a minha monografia, eu entrei em contato com vários e vários estudos que diziam justamente isso. É uma atividade que demora um tempo, uma aula não é nunca menos de 1 hora. Então, entra numa faixa aeróbica inclusive de perda de peso e tudo mais, né? Porque ela é 1 hora fazendo, você tem então tem a respiração, né? Você sai do movimento basal, né? Se a gente fala assim, a gente classifica o despendimento energético com atividade física através do METS, né? Então qualquer coisa além de sentar ou reclinar, você está gastando METS. Isso, exatamente. Então você fica 1 hora, fazendo 1h30 às vezes, né? Geralmente uma aula não é menos de 1 hora, mas invariavelmente é 1h30, né? Então, a sua monografia foi... A minha monografia foi
né, recolher artigos que mediram isso, mediram esse gasto, essa questão, por quê, né? Aí veio também a questão do baixo impacto, que é fundamental para a partir de um certo, em todos os momentos, né? E a questão do equilíbrio. A questão do equilíbrio, né? Porque o movimento é o andar de bicicleta. O que faz o equilíbrio na bicicleta? É o movimento. O Tai Chi, o equilíbrio é por quê? Porque está em movimento. Está em movimento, então você está nessas... Mas tem um movimento que tem um equilíbrio, né? O andar de bicicleta é um movimento especial. Tem um livro relativamente recente que saiu de Harvard, né? De um cara que está em Harvard, que ele só estudou os efeitos do Tai Chi, fez vários trabalhos. O meu mestre participou de uma pesquisa aqui no Brasil, há muitos anos atrás, para ver o resultado, a eficiência em pessoas com diabetes, né? Uau. E aí, sim, diminui a taxa de açúcar, né? Sabe? Assim, mas mais pela modulação do estresse, porque a gente sabe que o estresse também, né, piora a taxa, prejudica a parte metabólica, ou por via de aumento de despesa, de gasto energético. Eu não vou saber esse detalhe. Eu não vou saber. Eu fiquei curiosa. Aquele pensamento da médica curiosa, né? Tanto é que, por exemplo... Mas é interessante. Aí pra mim, que já sou terapeuta, eu falo assim, tanto faz, o importante é a pessoa fazer, vai abaixar. Tanto é que... Eu já vou pensar. Por exemplo, geralmente a gente dá aula... Né, o tradicional é fazer aula de manhã, né? Tá, mas você pode fazer o dia inteiro, né? O importante é fazer, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu sempre preciso falar, o professor precisa falar, é falar assim, se você vai fazer aula às 6 horas da manhã, então você tem que acordar mais cedo para tomar café, você tem que vir alimentado para aula. Você tem que vir alimentado, você tem que... Porque senão a pressão vai baixar, entendeu? A pessoa vai... Engraçado, o yoga, ele é muito, algumas linhas do yoga falam que você tem que fazer em jejum. Fazer em jejum. No nosso caso é assim, lógico, vai comer uma feijoada. Não é pra gerar sofrimento. Não, mas assim, é assim... Nutra seu corpo. Nutra seu corpo, toma essa água e tal, porque, né, faz parte dessa filosofia de não chegar nos extremos, né? Faz parte dessa filosofia do não esforço. Então, no yoga seria o ahimsa, que é a não violência. É a não violência contra si mesmo, inclusive. Nem contra os outros, nem contra si mesmo. Então você tem que se respeitar. Você não pode fazer algo que vai te agredir. Exatamente, esse é o ponto. Né? Mas eu falei da velocidade, né? Porque, né, a gente vê algo lento e é o que vai na contramão do mundo. Sim. E é interessante como vai na contramão do mundo e tem sido cada vez mais falado. Eu vou dar um exemplo. Não é fazer, né? Isso então, que eu acho bom, assim. É legal que você vai conversando assim, você vai aprendendo também, você vai fazendo as coisas. Sim, você está certa, você vai na contramão do mundo. Só que ir na contramão do mundo traz uma ideia de conflito. Então, eu diria que assim, você poder acompanhar o mundo sem se perder na velocidade do mundo. Sem se perder, entendeu? Peraí, ele vai repetir. Isso é importante. Eduardo Frim vai repetir essa frase. Primeira coisa, eu preciso dizer que falar é sempre muito mais fácil. Sim. Né? Eu tenho que tomar sempre esse cuidado, que tudo é um processo. Por isso que eu não gosto de bancar o iluminado e tal. Eu tenho todos os problemas com todo mundo e eu procuro a prática, na prática e na minha vida esse desenvolvimento. Mas é isso que te torna mais apto ainda a falar para todo mundo. Todo mundo. Porque você é como todo mundo. Exatamente. Né? Então, você falou assim, esse lance de ir devagar tal, vai na contramão do mundo. Sim, vai na contramão do mundo. Não é o que se espera numa ideia de produtividade, de eficiência e tudo mais. Só que, se você achar que é só ir na contramão do mundo, você se coloca numa posição de conflito. Você se coloca numa posição de oposição que talvez vai mais ainda te causar ansiedade
e te causar sofrimento, do que se você entender que é o seguinte: na realidade eu preciso estar junto com o mundo, na velocidade que o mundo está, sem me perder nesta velocidade, sem me perder nessa rapidez. Eu acho que a gente procura no Tai Chi Chuan é isso, a ideia, porque tem essa ideia, a ideia do eixo. Tá? A ideia, né, é muito utilizado na filosofia oriental a ideia do caminho do meio. O caminho, esse caminho é sempre o caminho do meio, né? A viga mestra. Uma das possíveis traduções para o termo Tai Chi Chuan é essa viga mestra do telhado, assim, que está sempre no meio e segurando, né, o telhado inteiro, só um pedaço. Né? Então a gente procura sempre esse caminho do meio. O Confúcio chama de benevolência, né, tudo mais, Lao Tse, tem várias coisas. Então a ideia, a procura é ser o eixo. Né, que qual que é a ideia do eixo? O eixo tá no meio e tudo gira em volta. Eu acho que entendeu? A ideia de você tá girando também, só que você tá girando centrado, você tá girando no centro. Essa prática lentificada, o poder se lentificar, te permite não se perder na velocidade. Exatamente. E quando você precisar correr, você vai correr. Porque isso a gente já sabe, né? Correr a gente já sabe. Quando você precisar correr, quando você precisar, sabe? E mas a gente precisa se lentificar para se encontrar. Se lentificar, e também, que é muito trabalhado no Tai Chi Chuan, que parece até paradoxal, mas conseguir estar com a atenção voltada para lugares diferentes ao mesmo tempo. Sim. Esse é um dos caminhos, assim, do ensinamento, né? Agora você pensa para agora você faz essa mão para cá. O movimento é essa mão, tá? O principal do movimento. Só que essa mão tá aqui também. E o pé também tá fazendo outra coisa. A perna, uma perna tá fazendo uma. Então, aos poucos você vai ampliando esse grau de percepção, que a gente chama de ampliando o nosso campo, para a pessoa ter a possibilidade de ter a atenção. Por isso chama-se também uma consciência corporal, de ela ter atenção no corpo inteiro. Isso é sensacional, que as pessoas têm perdido cada vez mais. Né? Então, por exemplo, eu como psiquiatra da infância e adolescência tenho visto a quantidade de desgrafismo. O que é desgrafismo? É um transtorno em que a pessoa tem dificuldade na escrita. E a gente esquece que para escrever, primeiro a gente precisa desenvolver o movimento do ombro. Tanto é que uma das práticas, você sai do grande pro pequeno. Então, né? é isso. Uma das práticas pro grande. Dos mestres, né, é a caligrafia. É a caligrafia chinesa. Era uma prática, não sei como está isso hoje, mas era uma prática de meditação. Sim. E de desenvolvimento. A escrita, fazer o traço, né, e o braço, o corpo, a respiração. E você tem a forma da escrita, né? Então, para a gente entender como é importante essa consciência corporal, e eu e a Dani, né, a gente sempre fala o quanto as pessoas são corporificadas ou descorporificadas. Por quê? E aí, trazendo para os dias de hoje, trazendo para o negócio, porque isso aumenta o seu repertório na hora de resolver esses desafios. Porque um dos problemas, uma das coisas que mais traz estresse, para mim também, né, é quando o problema aparece, você não conseguir olhar outra coisa a não ser aquela sua percepção do problema, que não significa que é a percepção correta. Você está dizendo do reframing, do olhar as coisas de diferentes perspectivas. Diferentes perspectivas. E a ideia isso tem que estar, isso não é na sua cabeça só, claro que também é na sua cabeça. Mas isso tem que estar no seu corpo. E essa coisa de como eu tô no mundo e não me perco de mim. Como eu tenho um problema, tô fora e dentro ao mesmo tempo. Então tenho um problema, eu tenho que olhar de diversos ângulos, vou tentar achar uma solução, ter essa mobilidade, essa flexibilidade mental, inclusive para pensar em coisas diferentes, ou fazer coisas diferentes também, né? Que é aquela máxima de tipo, não adianta eu fazer sempre as mesmas coisas e procurar um resultado diferente. Mas essa capacidade da gente, enquanto está fazendo isso, não se perder de si. Não perder essa noção de que eu também tenho uma respiração, eu tenho um ritmo, como é que eu consigo manter o meu ritmo, como é que eu consigo manter a minha respiração acompanhando o mundo,
sem me perder de mim, né? Sem me perder do meu ritmo. Acho que nós vamos ficar 5 horas falando aqui hoje. Calma aí. Você trouxe outro ponto também que é delicado, mas é bonito. E que nesse mundo que a gente está vivendo torna-se muito difícil de falar e sempre uma procura de vender coisas que não que passam por cima disso. Uhum. Sim, há limites. Há limites. Entendeu? Sim, há limites. Entendeu? Eu nunca vou ser uma borboleta. E o barato é como eu vou fazer a minha arte com esse meu limite. Uhum. E aí vai muito do professor, sabe, da relação, de entender, por exemplo, a forma que eu faço, ela é uma forma intermediária entre essas formas mais antigas, que tinham mais saltos, né, mais de luta e tal, e as formas, vamos chamar assim, mais contemporâneas, tal, que buscou esse acesso, proporcionar esse acesso para todo mundo. Então, por exemplo, na forma que eu pratico, ainda tem chutes, tem giros. A questão e o chute, assim, é o quarto movimento, o primeiro chute, assim. E é sempre um momento assim que eu tenho que estar muito atento para eu, como professor, não botar minha perna lá em cima, entendeu? Porque eu consigo, porque eu tô 30 anos treinando. Mas eu tenho que falar, chuta abaixo. O importante é que esse chute não te desequilibre. Então, se o seu chute é aqui, levantar a perna 2 milímetros, é 2 milímetros que você vai. Entendeu? É esse o teu chute. E aí, com o tempo, isso não quer dizer que você vai ficar com esses 2 milímetros. Você pode, com o tempo, mas é o seu limite. E aquilo, e lidar com isso, entender isso e fazer o que você pode fazer com esse limite, é uma das ferramentas contra o estresse. A questão é que o limite ele é expansível. Isso. E uma das Mas ele não é uma coisa que a gente passa por cima. Não é batendo, é uma coisa, né, que a gente gente trabalha com a suavidade, como a água batendo na pedra. Exatamente, a água batendo na pedra. Dia após dia, trabalhar com suavidade. Aí você vai vencer. E tem um aí, gostoso, só que aí, né? o gostoso então, porque aí isso é fora, né? O tamanho do chute é fora. Mas isso é dentro também. Então, às vezes, 1 milímetro que você amplia o seu chute fora, são quilômetros que você abriu dentro. Sim. Porque você foi naquele processo. Você passou por aquilo. Você enfrentou aquilo. Né? E aí há outras coisas, né? Eu trabalho com pessoas, às vezes, que têm problemas de mobilidade, problemas de tudo mais. Então, você vai desenvolvendo... você pode fazer tai chi sentado na cadeira. Entendeu? Você pode fazer tai chi sentado na cadeira. Né? Então, levantar o braço aqui, respirar, sobe o abdômen. É isso. Né? Então, e aí, ser esse rio que vai tanto fora do corpo, mas como também dentro, abrindo espaços. Sim. Outra questão importante, abrir espaços. Abrir espaços em você, abrir espaço em você. Acho que tem conteúdo e continente, né? Ao mesmo tempo, assim, quando a gente vai falando da forma, para mim, uma experiência muito gostosa, é isso, né? Você tá fazendo um negócio e você fala, agora tá bonitinho, tá tranquilo, mas aí tem um detalhe, assim, da mão, do pé, da respiração, que vai entrando e vai dando um outro lugar. Vai dando um outro lugar dentro da prática, vai dando um outro lugar dentro da gente, que você fala, nossa, tá, alguma coisa mudou aqui, que eu ouvindo vocês falarem sobre a prática, porque eu nunca pratiquei, né? Então não posso falar da minha experiência, mas é algo que requer paciência. Bastante. Assim, tem que tomar um certo cuidado, porque a paciência não é algo absoluto. É algo que vai ajudar você a criar paciência. Isso, vai ajudar você, entendeu? Eu falo, teve vezes que eu fui fazer aula com o Frim que eu falei, olha, hoje não tô com saco, não tô com paciência. Vai como rolar, nós não? vamos fazer? Não, rola, mas rola mais curto, um tempo diferente.
Então assim, eu tomo cuidado com isso, às vezes, porque acontece muito isso. Não, eu não vou fazer porque meu negócio é boxe, eu sou agitado. É por isso que eu tô falando da questão da velocidade. É justamente o contrário, sabe? É justamente o contrário. O Tai Chi, ele vai evidenciar o que você precisa. Entendeu? Então, uma pessoa agitada, por favor, faça a sua atividade física que você quiser, eu tô falando de mim, da minha experiência, né? Eu era ansioso, né, agitado, duro, ainda sou, vocês percebem ainda que pelo meu jeito de falar, tal, eu tenho que continuar praticando. Mas isso te equilibra. Vai me equilibrando. Então, assim, é justamente por você ser ansioso que talvez a velocidade vai aumentar a sua ansiedade. Talvez você vai ter que desenvolver e vai te dar uma sensação de prazer tão grande, uma respiração mais calma, que aí você vai entender, né, o que você realmente precisa. Teve uma coisa, a Dani, que é uma das minhas, a gente é bem tradicional no Tai Chi que a gente pratica, então a gente tem esse conceito de família, né? Então a Dani aprendeu comigo como se fosse uma filha, né? Uma filha, e ela tem as irmãs, né? Então teve um momento que uma das irmãs dela me procurou ela queria começar a dar aula. Também é uma menina que faz aula comigo já também uns 15 anos, se não for mais. Então eu chamei meu mestre e falei, olha, né, você pode... Eu não poderia autorizá-la a dar aula sem consultar o meu mestre, né? Além de também ter a questão do CREF e tal, mas isso é uma outra coisa, uma questão institucional. Mas da questão da família, eu precisava levar isso para o meu mestre, né? E aí foi um negócio muito bacana, assim, porque a gente fez lá na minha... Ainda estava no contexto um pouco da pandemia, ainda podendo, mas já estava aberto, já podia se encontrar, mas com restrições. Então a gente fez um lugar aberto lá onde eu moro, tal, foi lá meu mestre e tal. E depois, nas palavras do meu mestre para as duas, todo mundo esperando assim que ele fosse falar algo, né? Mas eu falei, não, o Tai Chi é para ajudar vocês a encontrar cada uma o seu caminho e o caminho que as fará feliz. É isso, ponto. Então, assim, né, cada um... E aí vem... eu não sou, né, não sou um psicólogo e tal, mas por conta do teatro eu li muito, né, de psicologia. Aí vem o conceito de individuação, que eu acho que o Tai Chi tá associado. Você descobrir quem você é. E isso é um processo, isso é trabalho. Isso é trabalho, e descobrindo quem você é, você precisa de tempo, você precisa de desenvolver a paciência, né? Você precisa, por exemplo, tem um movimento lá do Tai Chi, dessa forma, que é um giro, numa perna só. Cara, são 30 anos que eu faço, e são 30 anos que eu caio nessa hora. E aí, né, e tem dia que eu consigo, não cair e tal, aí eu passo meses não caindo. Falo, agora, né? Aí vou lá um dia lá e caio. E aí o aprendizado, durante o tempo, eu fui entendendo que o meu aprendizado não era fazer o giro sem cair. O meu aprendizado era não literalmente me xingar quando eu caía. Aquele era meu aprendizado. Que aquele era o máximo que você podia naquele dia. O giro, ele dia. é um momento de desequilíbrio, entendeu? Tem dia que você vai fazer direitinho, bonitinho. Se você faz bonitinho, você vai acertar, mas tem dia que bateu um vento, o chão, você pensou, tá fazendo justamente no chão irregular, aquela hora justamente um buraco, e você não tem esse domínio, você não tem esse controle. O que eu tenho controle é eu não me bater se eu cair. De eu não me criticar, de eu não perder o meu equilíbrio, que eu tô ali desenvolvendo até chegar no giro, e na hora se eu cair, eu jogar tudo aquilo pra fora. No yoga a gente chama de santosha, que é contentamento. É aquilo que eu pude entregar. Exatamente. Sem me agredir. Sem me agredir, exatamente. Acho interessante isso, eu vou fazendo esses paralelos, porque é o que eu conheço da linha. Não, mas é completamente
total esses paralelos, assim, é uma visão de mundo oriental que se espalhou, né? Essa questão da meditação, historicamente, tem várias, né? Como é muito ancestral, tem várias teorias assim de surgimento e tal. Uma das teorias é essa, entendeu? De um praticante de Kung Fu que se isolou para meditar, e aí ele viu essa ideia da cobra brigando com o pássaro, e o pássaro, né, daquele que era mais fluido, né, acabou vencendo. Mas isso para quê? Para fazer essa ponte entre China e Índia, entre essa questão da prática do externo, da força do Kung Fu, com a meditação. Né? Acredito que a yoga também tem esse paralelo e tem essa então isso está tudo nesse contexto. Uma pessoa que está ouvindo a gente, qual a primeira coisa que ela tem que fazer para começar a fazer? Bom, ela pode entrar em contato comigo, @Eduardo Frim, Instagram, ou pode entrar numa escola. Tem algumas escolas em São Paulo, né, alguns lugares, alguns centros, né, procurar e fazer uma aula. Tem alguma restrição? Nenhuma restrição. Idade? Nenhuma restrição de idade. Nenhuma. A gente fala, né, no colégio, no International Board of Lifestyle Medicine, né, que é o Board Internacional de Medicina de Estilo de Vida, recomenda oficialmente o Tai Chi Chuan para a terceira idade, mas então... Não tem restrição de idade. O Tai Chi vai fazer o efeito para aquilo que você está precisando no momento. Se for, né, bem feito, se for legal, um professor de Tai Chi mesmo, né, um instrutor tal, ele tem esses princípios, porque isso assim, isso. É o Tai Chi. É o Tai Chi, entendeu? É devagar, é respeitando o limite das pessoas, tá? Então, por exemplo, esse movimento, aí a pessoa está muito também, isso às vezes acontece. Aí eu ia te perguntar, quais são os principais desafios? Os desafios, por exemplo, infelizmente, nesse contexto que a gente vive de perfeição, muitas vezes a pessoa se sente incomodada de falar, olha, eu tenho um problema, eu tenho não sei o que lá. Então, por exemplo, eu sempre pergunto, né? Tem algum problema de coluna? Né? Mas então tem um lado do professor de fazer nesse primeiro contato, de fazer esse mapeamento, mas tem um lado da pessoa também falar, professor, estou com 5 hérnias de disco, não sei o quê. Ou não consigo agachar tanto, não consigo ficar tanto tempo então, assim, olha, e aí o professor vai adaptar o movimento. Entendeu? Para a pessoa poder fazer, poder participar. No máximo, na pior das hipóteses, não, aí você espera um pouquinho, não sei o que, tudo mais. Mas é função de um professor de Tai Chi adaptar, ter adaptação. Se vem uma pessoa para fazer Tai Chi, é função desse professor falar, você vai fazer Tai Chi e a gente vai encontrar a sua maneira de fazer Tai Chi, respeitando os princípios, respeitando a filosofia e tal. Mas o primeiro princípio é o princípio da adaptação, é o princípio do não esforço, é o princípio. Então a adaptação é sempre, sempre, sempre muito bem-vinda, que é talvez a característica humana mais nobre, a capacidade de adaptação. Sim. E é mais difícil. É mais difícil. E é mais difícil. A Thaís fez uma pergunta antes da gente começar a gravar, que eu acho que é super importante também, que é como que a gente faz com criança, né? Então, as crianças com Tai Chi, as crianças que também estão muito aceleradas, muito no... Aí é uma questão, é o mesmo ponto eu dou aula de teatro para crianças também. Uhum. Aí é uma questão de você ter a paciência. De você ter a paciência e entender a importância do lúdico, de trazer a brincadeira, de trazer... Então, por exemplo, você tem os movimentos dos animais, entendeu? Você pode, né, fazer... Então, aqui é o movimento do macaco. Por que isso aqui parece um macaco? Entendeu? Você usar o jogo, usar o lúdico. Coisa que funciona com criança, que é uma brincadeira. Você fala que é uma luta, entendeu? Então, agora ele tá... Entendeu? Por exemplo, você tem um movimento que a gente fala assim, sei lá. Vamos lá. Do cavalo, então, agora assim, né?
sei lá, abrindo as portas do templo. Né? É isso aqui. Então vamos abrir as portas do templo. Vai lá, abre as portas do templo. Então. O que é? Alguém está te atacando, você está desviando o braço dessa pessoa, está entrando por baixo e está empurrando essa pessoa para longe de você. Você fala isso para uma criança na primeira vez, ele vai, entendeu? Você usa essas coisas, entendeu? Que está no próprio Tai Chi e tal. Mas enfim, isso é um exemplo só de você pegar a criança primeiro, deixar ela à vontade, deixar ela te imitar, deixar ela copiar, se ela quiser sentar, levantar, tal, deixar ela fazer, e ela te imitar naquilo, te copiar naquilo que ela está a fim de fazer naquele dia. E lembrar sempre de trazer o lúdico, de trazer a brincadeira, e lógico, não vai ser possível de dar uma aula de 1h30 para uma criança, mas às vezes você consegue fazer 15 minutos, 10 minutos, já está de bom tamanho. Sim. Outra coisa que as pessoas sempre me perguntam, mas você não tem tempo, não tem pouco tempo. Faz 15 minutos. Faz 15 minutos todo dia. Faz respiração, faz não sei o quê. Isso eu falo para os meus alunos. A gente sempre vai achar uma justificativa para não fazer. Entendeu? Agora, é o lado, né? É o lado assim, é o porquê eu tô fazendo. É o porquê eu tô fazendo. Eu preciso de 15 minutos, assim, sabe? Preciso parar. E todo mundo fala isso nos livros de meditação que eu li e tudo mais. É preciso, é fundamental. Tira 5 minutos para você todo dia. E é importante que a pessoa, isso que eu vou falar é muito importante. É importante que você tire 5 minutos porque você quer. E não porque o seu médico mandou, porque você leu no livro, porque você viu no Instagram, no YouTube. A partir do momento em que você se coloca como o ator, como a pessoa que faz para si, isso ganha um significado diferente para o seu cérebro. Estou falando de neurociência. Se você faz porque você tem que fazer, isso é recebido pela sua mente, pelo seu corpo, de uma forma completamente diferente. E uma coisa interessante também da pausa, né? Além da gente ter que ser agente das nossas próprias pausas, que eu falo que se a gente não para, uma hora vão parar com a gente. Para a gente. Uma hora a saúde para com a gente. Eu que o diga. 1 ano. Se a gente Tô completando 1 ano aí da queda. 1 ano. Uma hora a vida para com a gente. E muito aprendizado. Mas muito aprendizado além de ficar. O mundo tenta, o mundo vem, o mundo apressa, o mundo acelera. E aí chega um momento que você faz assim. Eu não faço. Aqui não. Agora não. E cada vez mais, né? Essa obrigação de responder tudo ao tempo. A gente vive online praticamente hoje, né? Toda hora e tem que chegar uma mensagem, tem que ter essa consciência, tem que querer isso, eu acho, né? Como você falou, é muito importante querer isso porque bom, vamos lá, né? Tudo é ilusão, né? No fim. Claro. Tudo é ilusão, sabe assim? Tudo é a sua interpretação. É a sua interpretação. Que não é igual a do outro. Aí a gente vai entrar num... Vamos entrar num... É por isso que eu parei, né? É por isso que eu parei, né? Porque eu falei, não... Teorias da percepção. Sabe? Então... Verdade. E tem uma coisa da gente levar a vida a sério demais, às vezes. Isso, também, né? tem essa questão. Tem essa questão de se dar muita importância. De perder o lúdico. Enfim, aí a gente começa são todos os meus desafios. Pra eu achar que, assim, que eu sou super importante, que eu tô fazendo podcast de Tai Chi, olha só, né? Nossa, é 2 minutos. E a pior coisa que pode acontecer. Entendeu? Ou não. Por que não? Porque se a gente se importa, isso tem que ser gente está fazendo alguma diferença. Isso é importante, dá propósito. Tem que ser prazeroso. Ok. Tem que ser prazeroso. Não se tornar egóico e uma obrigação, assim, entendeu? Porque eu vou sair daqui, eu vou pegar busão, não sei o que, acabou. Aí eu vou usar a sua palavra. A suavidade. A suavidade. A suavidade. Esse é o... Porque assim, aí eu vou também usar a sua palavra. Porque é uma questão de venda, de
grana, de dinheiro, entendeu? É assim, tudo procura fazer com que você, né, se ache essa pessoa super importante, super não sei o quê, tudo mais, né? Porque aí você vai consumir mais. A lógica meio que é essa. Então você tem que ter esse lugar, assim, essa consciência de que você é um universo, de que você é muito maior do que você é muito isso. Você é muito maior do que qualquer título, qualquer rótulo, qualquer conhecimento, qualquer coisa que vão te colocar. Entendeu? Eu falo isso para os meus estudantes de teatro. Entendeu? Porque no teatro tem uma coisa assim, o personagem é maior do que o ator, né? O Hamlet. Eu falo, não. O Hamlet é um negócio no papel. É um traço só. Qualquer ator, qualquer ser humano é muito maior. Verdade. Entendeu? Então esse é o caminho Mas é o que eu acho que a gente né? tem que percorrer. Isso. A gente tem que percorrer. É o caminho do meio. De que você... E é o lance, é o paradoxo. Quanto mais você está atento, vai entrar numa de se achar importante, se dar importante, maior você e mais importante você vai ser. Maior você vai ser. Mais pleno, mais plena você vai ser. Pra si. Tem uma coisa... Pra si. Tem uma E coisa aí isso vai irradiar para o mundo. Isso vai irradiar para as outras pessoas. Isso não é assim... Imposto. Isso não é imposto. O que é imposto, assim, aquela pessoa... então você vai falar, oi, que imposto, não vai falar. Agora, aquela pessoa que realmente é importante, ela tá... É a presença de palco. Ela chega, você sabe que ela tá. Tem um cara, o Adam Grant, que é um psicólogo americano. Adam Grant, adoro. Que o primeiro livro que ele escreveu, depois ele escreveu muitos outros, fala sobre generosidade. E ele fala, seja generoso nos ambientes que você está, não porque você vai ter algo em troca, mas porque a generosidade é um traço que para nós, enquanto ser humano, é super importante para que a gente possa estar vivo, para que a gente possa estar na vida. E você sendo generoso, quem sabe a sua generosidade não possa voltar para você de outras formas. Né? Então eu acho que é um pouco disso também. Eu acho que tem a questão da qualidade de presença com que a gente se apresenta, né? Com que a gente está, na verdade, no mundo. Então, beleza, a gente precisa dos títulos. Você precisa do título de psiquiatra para poder trabalhar e receitar remédio, enfim. Eu preciso do título de psicóloga para eu poder atender. Né? A gente precisa das titulações, mas eu falo que as titulações elas são para o mundo. Eu não posso me definir enquanto uma titulação. Né? Porque aí a coisa se complica. Se eu começo a ser definido pelo resultado, e isso tem muito na psicologia do esporte, né? Se eu começo a ser definido por ganhar ou perder, aí eu vou ter um problema, aí a gente começa a criar problemas de autoestima, porque aí eu me perco de quem eu sou. Aí eu já não sou nada, eu sou aquele resultado que eu tenho, e que o resultado ele é muito perecível, ele é muito fútil. Né? Ele tem uma futilidade, essa futilidade que a gente fala que ele muda mesmo. Agora, quem eu sou é a questão do taoísmo, né? Tudo bem que a gente vai mudando também quem a gente é, mas se a gente se percebe enquanto um todo, quanto parte de um todo, sendo todo ao mesmo tempo, que eu acho que é a maravilha do tal, que é muito difícil de entender. Difícil, gente. Difícil. Eu tô aqui há quantos meses escutando a Dani, agora eu acho que eu tô pegando o negócio. Esse negócio de ser relação, né? Esse negócio de ser relação é difícil. Vocês me permitam, então. Por favor, vamos lá, Brito. Eu escutei você falar isso e fiquei pensando na minha trajetória, nas coisas que eu li, que eu pratiquei. Acho que se você quem eu sou tal, acho que o processo da vida é o processo de descoberta de quem você é. Você é cada um. É você bater a cabeça aqui e falar, não é pra cá, é um pouquinho pra lá. Acho que a vida você vive pra descobrir quem você é. Assim, e ao mesmo tempo você já é outro, né? Então, ao mesmo tempo, quando você tenta descobrir, você já não é mais. Para, Dani. Ai, gente. Daí você já é outro, entendeu? Porque a água do rio já não é mais a mesma, eu já não sou mais o mesmo. Então, é essa constante,
né? Isso. De tipo, eu entendi um pouco quem eu sou, mas eu já não sou mais o mesmo depois que eu entendi. De filosofia nesse Entendeu? momento, gente. Mas enfim, Mas, a gente fala, eu paro por aqui. Quem quiser te procurar, aonde te acha? O meu Instagram é @Eduardo Frim. Frim com N de navio, tá? Então, Eduardo Frim, tudo junto, sou eu. Então, se você tiver interesse em começar a Tai Chi Chuan, até artes cênicas, né? A gente viu aí. Eu ministro aulas a domicílio, então... Entre em contato. Entre em contato. Ouse. E se você gostou desse conteúdo, né? Primeiro a gente agradece. Por favor. Eu agradeço muito, Eduardo Frim, pelos ensinamentos. Como te falei, uma analfabeta, mas que vou aprender mais e mais, né? Porque é isso, a vida é sobre isso, né? E eu sou suspeita para falar, muito, muito, muito grata pela sua presença, não só aqui, mas na minha vida, que já tem um tempo, né? Assim, já não faz eu chorar, não. Isso é mais... Isso que vale a pena, sabe? É você encontrar pessoas, você poder ensinar um pouquinho, você poder aprender. A gente acerta, a gente erra, mas a gente continua, né? Continua, se a gente tem esse... Eu procuro ter isso, assim, de tentar dar importância. Não é fácil, não consigo sempre, mas tentar dar importância às coisas que merecem ter importância. Então, e uma das coisas é isso, sabe? É poder te acompanhar, é poder agora, né, saber, né, acompanhar as suas transformações, as suas conquistas. Isso é legal, sabe? Isso que faz sentido. E conhecer pessoas diferentes, conhecer... Eu tô adorando... Desculpa, eu esqueci o seu nome. O Fernando tá aqui, que está na parte técnica. Eu tô adorando que ele tá olhando com o olho assim, tão vivo, tão... Ele adora aprender. Tão alegre, assim, sabe? É isso que vale a pena, o seu olho, sabe? Assim, a sua... Sabe, tá aqui, o que vocês estão fazendo. Enfim, é sobre as trocas. É né? isso que vale a pena, sabe? E eu, um cara que... né, porque você vai falar assim, um professor de Tai Chi Chuan, né, você esperava um chinês, né, não sei o que e tal, né, eu com essa cara aqui de italiano, né, de italiano com povos originários do Brasil, né, porque eu sou brasileiro assim mesmo, né, de todos, né, os europeus, os afrodescendentes, os povos originários, né, bem, né, e que por uma necessidade começou o Tai Chi Chuan, e quando eu tô vendo hoje, já tô participando de um podcast sobre o Tai Chi Chuan, me dou conta que eu dou aula, que eu faço Tai Chi há 30 anos, que eu já não sei quanto tempo eu dou aula, porque eu comecei dando aula na própria associação onde eu estava, que o meu mestre me convidou para eu ser assistente dele, e tô com o meu mestre até hoje, faço aula até hoje, isso é importante também dizer, tem sempre alguma coisa para aprender, e quero continuar aprendendo e quero continuar ensinando e tendo essas trocas. Muito obrigado, agradeço muito, muito obrigado. A gente também. Valeu. E é isso aí, gente. Se vocês curtiram o conteúdo, compartilhem, mandem para quem precisa ouvir, dá o like, se inscreva no nosso canal. E também não deixa de conferir o nosso site, que é www.tempoproprio.com.br, que a gente sempre coloca informações, links, textos inclusive que nós mesmos escrevemos, né, lá sobre os conteúdos que a gente compartilha com vocês. É isso aí. E até a próxima.